Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui o podcast A Melhor Profissão do Mundo, onde a gente vai falar estratégias também sobre como ganhar dinheiro com direito autoral e conexo. Eu sou o Givago. Eu sou o Flavinho Coelho. E eu sou a Bruna Campos. Aí. E o tema de hoje é Bruna Campos e o direito autoral. Ela Bruna, nem gosta, né, disso. Nem gosta de falar disso, gente. Então, já que você gosta de falar disso e a gente sabe que você gosta de falar disso, qual que foi a primeira vez que você ouviu falar de direito autoral? Logo que eu terminei a faculdade de Direito e eu precisava virar advogada, confessando que eu não sei por que eu fiz Direito, porque eu queria muito ser artista. Uhum. E o Direito, ele é muito frio, assim, né? Sei lá. Meu pai é apaixonado pela profissão, meu pai é advogado. E eu tive que escolher entre trabalhar com advocacia ou fazer outra coisa ligada à música. Então, eu tentei. Sim. Tentei um pouco, mas eu fui sendo levada para um certo lado da cidade, que tinha um estúdio dos meus amigos Teófilo, Michel Teló e Ivan Miyazato. Na época, eles tinham um estúdio chamado MIT. As iniciais dos nomes deles. E aí, quando eu fiz uns 6 meses de estágio de Direito, eu resolvi, todos os dias, no final da tarde, eu ia lá para a MIT, sentava na recepção e ficava lá. Respirar aquele ar de música. Exatamente, respirando o ar. E o Teófilo passava e me olhava, O que você quer fazer? Eu falei, eu quero que você me contrate para trabalhar aqui. Aí, o meu primeiro contato com direito autoral. Ele me deu uma pilha de manuaizinhos assim do ECAD. Falou, vai ler isso aqui que nós vamos montar uma editora. Eu falei, o que é uma editora? Lê aí que você vai entender. Gente, não foi fácil, porque assim, você pode estar achando, pesquisa, aprende, porque hoje é muito fácil a gente trabalhar com isso, porque temos a internet. Isso que eu ia falar. Hoje já pesquisa no buscador. Exatamente. E você foi nos livros mesmo. Para você que é muito novo, tenha seus 20, 25 anos, na época a gente tinha uma coisa que chamava internet de escada. Ler livro, ver foto, escutar música, nunca, jamais. Você entrava na internet, o telefone de casa não funcionava, né? Era tipo. ou um ou outro, né? Ou... O que eu fiz? Comecei a entrar em alguns sites de livrarias e falei, eu vou ter que comprar algumas coisas para aprender, porque em Campo Grande, que é onde eu moro e é onde fica a MIT, que hoje chama-se Pantanal Discos, Sim. Não tinha livros de direito autoral e em Campo Grande não tem editoras. Não tinha na época. Hoje já tem editoras, mas na época não existia nenhuma. Entendi. Então eu tive que estudar e ler do zero. E eu digo para todos vocês que vocês estão assim, se sentindo perdidos começando a trabalhar na música agora. Quando eu comecei a trabalhar com direito autoral, eu me senti muito perdida. Nossa. Muito mesmo, assim. Mas o direito, então, foi aquele lance de eu vou fazer direito, esfregar o diploma na cara do meu pai e vou cantar na noite. Olha, foi mais ou menos isso, mas como eu e meu pai temos um relacionamento muito bom, não foi assim, foi esfregar esse diploma na sua cara. Colocar de levezinho na cara dele. Não, na verdade é o seguinte, eu queria muito fazer outras faculdades ligadas a artes, não música. Eu queria fazer publicidade. E o meu pai sempre dizia, primeiro você vai sustentar os seus sonhos, depois você vai realizá-los. Como a gente fala aqui com pessoas que querem viver de música, é muito importante contar isso, porque às vezes você que está escutando o podcast está imaginando largar tudo que você faz para viver de música. E não é uma coisa que eu aconselho. Sair no escuro, né? Exatamente, porque primeiro que a música é uma coisa que depende muito de você estar bem. Sim, com certeza. E quando você não está bem, geralmente você tem um bloqueio criativo. Sim. Então você tem que estar bem financeiramente. Não é bem, não, Bruna, mas eu estou te escutando justamente porque eu não estou bem financeiramente, eu quero fazer isso através da música. Tudo bem, mas não sai do seu emprego dando a louca. Sim. Mantém e aos poucos você vai dedicando o seu tempo para trabalhar com música. Então, na época, foi o que eu fiz. Eu fui fazer faculdade, fiz faculdade de jornalismo, fiz faculdade de direito para decidir o que eu ia fazer. E eu tinha sempre na minha cabeça, eu vou terminar a faculdade de direito, que é o que vai deixar meu pai feliz.
Quando eu terminar, eu vou procurar fazer alguma coisa que eu goste. Se eu não gostar, eu presto concurso. Porque todo mundo que faz direito tem essa alternativa. Ah, se eu não conseguir advogar, eu vou prestar concurso. E, graças a Deus, eu não precisei usar essa alternativa, porque eu fiz direito, o direito abre muito a mente da gente. Eu acredito que as pessoas que aprendem direito autoral, por mais que seja para trabalhar com música, quando vai tendo acesso a informações e vai lendo a lei de direitos autorais, a postura dele no dia a dia muda, inclusive para conversar com os artistas e para conversar com os empresários, porque o linguajar muda, sabe? Então, a pessoa já chega falando diferente com o artista fala, opa, esse cara sabe das coisas. Não é qualquer um. Não é ignorância. Então, eu fui lá para Pantanal, logo depois, mudou de MIT para Pantanal, logo em seguida, assim, foi bem pouquinho tempo que eu trabalhei lá como MIT. E fiquei lá trabalhando, acho que uns 3 anos, aprendi bastante. Eu, basicamente, ajudei a começar a editora e cuidava do outro lado. Os discos que eram gravados lá, eu pedia as liberações das músicas para as outras editoras. Então, eu aprendi os dois lados, foi muito bom. Foi uma escola mesmo, Foi uma né? escola. Quem quer trabalhar com isso... prática, literalmente, exatamente, isso é muito bom. Porque sim, claro. Muita gente faz direito e não consegue sair dos livros para a prática. E eu acho que quando você tem a oportunidade de trabalhar numa gravadora que tem uma editora e conhece os dois lados, hoje eu faria tudo de novo. E eu trabalharia de graça, se fosse preciso, porque a experiência que você adquire, a bagagem, ela serve para muitas outras coisas depois no segmento da música. Então, esse foi meu primeiro contato com direito autoral. Eu devia ter uns 20 anos. Quando eu fui trabalhar lá, 20 anos. Entendi. E qual que foi, assim, Claro que nada na vida vem rápido, vem do nada, é construído, tudo com muito trabalho e tal, mas tem um grande hit, tem uma grande música, Qual que foi a primeira grande música que você cuidou? Vocês lembram de uma música que começava assim? Tudo que eu quero é você de volta. Demais. Maria Cecília Rodolfo, 2007. 2007. 2006 ela foi gravada pela primeira vez pelo Marco Aurélio Paulo Sérgio. Sim. O Marco Aurélio é o compositor dessa música. É o compositor dessa música. E depois Maria Cecília Rodolfo, assim, muito rápido, questão de meses, não deu um ano, estouraram nacionalmente com A Você de Volta. Sim, tocou muito, né, tocou nas rádios. muito, muito mesmo. Foi uma gravação caseira, né? Que tocou, assim... A gravação caseira começou a tocar e depois eles gravaram um DVD oficialmente, se eu não me engano, foi Goiânia, né? No Clube Jaó. Sim. Acho que foi o eu primeiro acredito DVD que foi deles. Goiânia. Isso. E aí também já foi um começo de internet também, né? Então ela tocou muito na rádio, muito na internet e TV. Aí foi a primeira, vamos dizer, que entrou o famoso direito autoral, o famoso trimestre. Foi a primeira música, os compositores já ficaram... No caso, o Marco, que era um compositor sozinho dessa música. Sozinho, naquela época, grupo de composição como tem hoje... não era comum, praticamente zero, Era né? praticamente zero. Olha, eu tenho muitas músicas dessa época de 2006, que foi assim um marco inicial aqui da Rede Pura Editora, que é a minha editora. E muitas delas foram feitas por um compositor só. Então, realmente, ainda sem a era da internet, Sim. Isso funcionava. Não quer dizer que não funcione mais hoje, mas como o mercado de hoje ele demanda mais dos criadores, porque eu costumo dizer, não são os compositores e os artistas que estão, de certa forma, as pessoas costumam usar uma palavra muito ruim, mas emburrecendo as pessoas através da música, fazendo músicas curtas, músicas com poucas notas. Quem está mudando esse comportamento é a internet. Então, hoje as pessoas têm uma enxurrada de músicas para escutar e os artistas estão disputando esse tempo das pessoas. Então, se você não prender o ouvinte ali no começo, você não consegue. E o que os compositores tiveram que fazer? Dividir cabeças para pensar como fazer uma música que prenda a atenção do ouvinte nos primeiros 5 segundos, senão ele passa para a próxima. É o famoso várias cabeças pensam melhor que uma. Exatamente. Antigamente, quando não tinha internet, as pessoas realmente tinham acesso somente ao que tocava na rádio.
E o que conseguia tocar na rádio, isso não era muito divulgado, era um pouco velado, as pessoas ainda acreditavam muito nessa imagem romântica do seu Francisco, né? Que ia lá, ligava, comprava um monte de ficha, colocava lá e ligava para a rádio e pedia música. Mas nós temos a venda de espaços musicais, popularmente conhecida como jabá, há muitos anos. Sim. Então, a maioria dos espaços musicais, para vocês entenderem, divide a programação da rádio em 24 horas. A rádio tem 24 horas para dividir entre propaganda, programação e música. Então, 1/3 dessas 24 horas vai ser vendido para todos os artistas e editoras e selos do universo musical. Quem consegue geralmente comprar a maioria desses espaços são as gravadoras, porque elas têm mais capital para isso. Por isso que quando a gente ouve uma programação de uma rádio, a gente ouve muito músicas de artistas que têm gravadoras, porque as gravadoras já separam os seus espaços. E para você entrar num espaço desse, como um artista independente, tem que ter dinheiro para pagar. A gravadora tem um poder maior, né? E tem um casting maior, né? Ela não negocia por ela negocia por vários. Exatamente. A gravadora é garantido que ela vai ter um artista para tocar naquele horário. Né? Quando um artista é de um escritório, você não garante que mês que vem o artista vai estar naquele escritório. Tem um contrato. Ele não pode quebrar o contrato. Ele pode quebrar o contrato, o empresário vai buscar os direitos dele na justiça, mas mês que vem ele não está mais no escritório. E aí aquele escritório fica sem artista, ou sem música de trabalho do próximo artista porque não estava preparado para essa saída. Então, essas variantes todas, a gente precisa que os compositores entendam, porque às vezes parece que assim, o simples fato do artista não ter gostado da sua música é o que faz com que você não seja gravado. Não é. O artista e o escritório têm que pensar em muitas outras coisas para fazer a música dar certo. A gente falando de rádio e internet, eu lembro, não faz muito tempo isso não, que a gente colocava, o Flavinho deve saber, tocava na noite, será que o Flavinho tem idade para isso? Essa barba ruiva aí esconde a idade. A gente pedia música na rádio, colocava a fita lá no jeito para gravar. O locutor falava tal música, a gente gravava. Poxa, fechou. Eu passei por essa fase também, viu? Porque não tinha, era a época da internet de escada, você não tinha download. Não tinha as plataformas digitais. Atenção, novinhos, a gente tinha que comprar uma fita cassete antes de dormir. Colocar para gravar todas aquelas músicas que tocavam em sequências, porque de madrugada não tinha os espaços comerciais, né? Então tocava com 1 hora de música. A tristeza é quando na intro da música falava rádio tal. Bem na música que a gente queria, bem né? Na música que a gente mais queria. A gente falou de até... Você quer perguntar? Não. Vai. A gente falou aqui da MIT, que começou a MIT, não era uma editora, né? Era um estúdio, né? Uma gravadora, na verdade. E você já estava trabalhando com direito autoral dentro de um estúdio, que ainda não era editora, que depois se transformou na Pantanal. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o que te fez sair de Pantanal e abrir a sua própria editora? Qual que foi esse gancho, assim, tipo... start, né? Exatamente. Eu tenho 2 amigos que moravam em Campo Grande, chamados João Bosco e Vinícius, e eles começaram a ser empresariados por um deputado. Na época ainda tinha os showmícios, que hoje não existem mais, e ele tinha vários artistas entre o casting dele, e ele contratou o João Bosco e Vinícius para serem artistas dele. E nessa época, como eu conhecia os meninos, eu tinha conhecimento em direito, eu fui indicada para trabalhar com eles, cuidando da parte de direito dos contratos, dos contratantes, e da parte de atender o fã-clube, porque eu tinha formação em jornalismo também. Então, eu alimentava blog, viajava e ia tirar foto. E foi nessa época também que eu conheci Flavinho Coelho, que está verdade. aqui. Flavinho era novinho e já tinha, assim, anos de estrada, de carreira na música, né, Flavinho? É isso aí. E de vez em quando eu viajava com eles e eu aceitei o convite e fui trabalhar com vários artistas desse escritório, incluindo João Bosco e Vinícius. Tive uma experiência muito boa.
que hoje com certeza me serve aqui no podcast, me serve nas minhas redes sociais, em atender fã-clubes. Olha só, o jornalismo carta, me deu... Escrever tudo. carta, ler carta. E era desse tempo, era da carta mesmo, né? Exatamente. Assim, a gente recebia poucos e-mails, poucas mensagens pela internet, recebia muitas cartas, então eu era responsável por separar essas cartas e mostrar para ele. Aí, nesse período, eu não trabalhei com direito autoral. Só que eu saí da MIT, que depois virou Pantanal. Fui trabalhar com João Bosco e Vinícius, eu devo ter ficado uns 2 anos com eles. E o meu pai tinha uma empresa que cuidava do SPC em Campo Grande, e ele estava mudando o contrato social dessa empresa. Meu pai foi sócio do Cláudio Buchaim. O SPC O SPC mesmo. De meter aquele lá. Não é o só para contrariar. Não, é o SPC é o mesmo. SPC, que você não quer. Serviço que você de proteção quer, ao crédito. Você não quer ter seu nome lá. Exatamente. Era uma empresa, a Rede Pura era uma empresa de tecnologia. E quando meu pai fez um ajuste no contrato social dessa empresa, que ele era sócio, olha só de quem? Cláudio Buchaim, que é um dos maiores profissionais de mixagem e masterização do Brasil. Com certeza. E nessa época, Cláudio trabalhava ainda aqui em Campo Grande, não trabalhava ainda com o Dudu Borges, em São Paulo. Meu pai foi fazer uma alteração no contrato social dessa empresa, Rede Pura Digital, chamava. E aí eu falei, pai, coloca aí nesse contrato social editora de música, porque se der tempo, eu vou trabalhar com isso aí. Agora eu vou fazer um adendo, como se diz. Tinham alguns amigos por trás enchendo o saco dela. Você lembra disso? Claro que eu lembro. Para que ela voltasse para o direito autoral. Nós resgatamos essa soldada. Então, Flavinho, por insistência. Flavinho foi uma das pessoas que fez com que eu dissesse, poxa, eu vou ver se dá conta. Porque eu não queria montar uma editora para ser concorrente de uma empresa que eu tinha trabalhado. Sim. Mas o meu pai me disse uma coisa muito importante. Precisa ter mais de uma empresa no mesmo local, até para que o serviço da empresa que existe melhore. A concorrência melhore o trabalho, o serviço, né? Sim. Então, eu montei a editora e Flavinho Coelho, que aqui do meu lado está, foi um dos primeiros compositores da minha editora. É verdade. Jorjão, do Filho de Campo Grande. O Vitor Gregório, da dupla Marco Aurélio, Vitor Gregório e Marco Aurélio. E o Marco não foi um dos meus primeiros compositores, não. O Marco veio depois, quando eu já estava assim, com alguns compositores andando. O Marco veio para a editora assim, 1 ano depois que eu tinha montado. Entendi. Bom, a gente falou da Você de Volta. Foi a primeira música que você cuidou que teve uma projeção nacional, né? E um mega hit, assim, você administrou vários mega hits. Você consegue dar uma listada, assim, vamos, sei lá, o top 3, vamos dizer, dos mega hits? Olha, eu considero Você de Volta um hit. Sim, claro. Mudou o mercado, inclusive, né? Mudou o mercado, fez parte do começo do sertanejo universitário. Tem uma discussão aí no mercado de onde começou o sertanejo universitário, né? Se começou em Campo Grande, se começou em Minas, começou Mato Grosso do Sul, Minas, Goiás e etc. Mas o importante é que começou e deu a oportunidade de artistas novos darem um fôlego para o sertanejo, que eu acho que a cada 10 anos o sertanejo passa por isso, né? Mas a Você de Volta, mesmo que tenha sido um grande hit, ela ainda não me tinha dado algumas experiências, como, por exemplo, liberação de sincronização de TV. O que é sincronização de TV? Toda vez que a música toca num programa de TV gravado, a gente autoriza a emissora e tem uma tabelinha. Quando ela é uma música de fundo é tanto, quando ela é uma música que adorna o que a pessoa está falando, ela é tanto, quando é trilha de personagem é tanto, quando é abertura de programa é tanto. Então existe uma tabela que é negociada geralmente pela União Brasileira de Editoras de Música e todas as editoras passam a seguir essa tabela com as emissoras de TV. Eu não tinha tido essa experiência ainda. Outra experiência que eu não tinha tido era de licenciamento para campanha publicitária. Eu não tinha tido experiência com música tocar fora do Brasil, todas essas coisas. Então, eu considero que o primeiro hit que eu cuidei, que me fez aprender essas coisas que eu, mesmo trabalhando, desde 2001,
que foi quando eu fui para a MIT. Eu nunca tinha tido essas experiências. Foi Meteoro, de autoria do Sorocaba, Meu e Deus. gravada pelo Luan Luan Santana. Luan Santana. Foi literalmente um meteoro, né, cara? Aí eu falo para vocês o seguinte: compositores em início de carreira, eles querem começar como? Eles querem começar com grandes artistas, Sim. certo? Nessa época eu já era uma editora assim, mais ou menos. Já tinha Você de Volta tocando e outras músicas de Mato Grosso do Sul. Você já, vou te interromper, desculpa, mas você já era uma editora de nível nacional. Já era uma editora já de nível tinha uma- nacional, exatamente. Sim. E os artistas de Campo Grande começaram a despontar muito, João Bosco e Vinícius, Tradição, Grupo Tradição. é, Maria Cecília Rodolfo. Maria Cecília Rodolfo, Sim. Jades e Jadson. Então eles começaram a despontar e a minha editora começou a ter uma relevância, certo? Então eu Certo. já estava num nível que eu podia escolher o artista, o compositor que eu queria cuidar, Sim. né? Então, como eu poderia agir? Eu poderia agir como muitos compositores agem. Querem ver a música gravada pelos grandes artistas. E eu também. Quero que só entre na minha editora os grandes Dos compositores. grandes compositores. Um dia toca a campainha da minha editora, abro a porta, Sorocaba. Que já era um grande compositor ainda. Aliás, Não, já era um grande não compositor. era. Ninguém ainda conhecia não era. o Sorocaba. Ele não tinha feito sucesso ainda com as O sucesso músicas que dele vieram. era Paraná ali, Era ainda, regional né? ainda. Era regional, ali. Mas assim, já estava começando. Sim. Tá? Então, Sorocaba veio me visitar por indicação dos compositores que eu já atendia. E vim conhecer a editora, vim conhecer você. Não marcou hora. Chegou aqui, na minha porta. Tocou a Pra campainha. você Tocou a ver, campainha. até desculpa interromper, o valor de um bom trabalho, né? Porque É. um fala daqui, outro fala dali, outro... Se e falasse vem o mal, som ele não ia bater aqui. E outra coisa também que é muito valoroso para que eu fale com os compositores que estão começando. É você estar preparado. Porque o Sorocaba poderia ter batido a minha porta com a Meteoro lá atrás, quando eu não estava preparada. Sim. Você de Volta me preparou. E quando ele bateu aqui, eu falei, não, eu dou conta. Dou conta. Mas eu não tinha pensado, gente, que a Meteoro ia ser o que foi. Ele só veio aqui e dizer, eu vim te conhecer e eu quero saber se posso editar umas músicas com você e tal. Ele nem conhecia o Luan Santana ainda, quando ele bateu aqui na minha foi porta. antes deles fecharem a Foi parceria. 2008 isso. Tá? Entendi. 2 anos depois da Você de Volta. Aham. 2 anos depois, pessoal. 2 anos. 2 Então, assim, anos. não é da noite pro dia. Aí eu falei, beleza, muito obrigada, vou cuidar de você e tal. O Sorocaba foi embora. Quando ele chegou lá na cidade dele, ele morava em Londrina, Londrina. ele falou, olha, eu vou mandar para você uma música aí e eu não quero que você libere essa música para ninguém. Porque toda música que o menino que eu vou começar a trabalhar, você deve conhecer ele, o nome dele é Luan, mas ele é mais conhecido como o Gurizinho de Jaraguari. Jaraguari. Você conhece? Eu falei, não conheço. Daqui. Não conhecia, gente. Jaraguari é uma cidadezinha que tem a 30 minutos de Campo Grande. Não conhecia. É. Aí eu falei, beleza. Ele me mandou a letra da Meteoro, que naquela época não tinha essa facilidade que vocês têm hoje, a gente ficar mandando áudio, né? A gente Gravar tá lá o em áudio no 2008. celular. Para gravar um áudio, você tinha que ter um estúdio, não tinha como fazer uma guia no celular, essas coisas. Então ele me mandou a letra da música. Eu li a letra, beleza, fiz a edição. Ele falou, aproveita e edita essas outras duas. Aí ele editou comigo Tô de Cara com Você, que o Luan gravou também no mesmo Sim. DVD. E editou uma outra música comigo que eu até vou confessar para vocês. Eu li a letra no dia e falei assim... Feito cobra mal matada, ela rebola, eu passo mal. Vocês julgam, né? Mas, feito cobra mal matada, ela rebola, eu passo mal. Pensa numa cobra mal matada. Meu Deus. Não é uma coisa muito legal, né? Mas Não é se o muito homem bacana, acha que né? é, beleza. E aí, eu falei, nossa, essa música aqui nunca que vai fazer sucesso. E editei, era Paga Pau. No ano seguinte, Luan estava estourado com Meteoro, todos... Um hit, Meteoro. E depois Paga Pau. Paga pau. Outro hit. Logo em seguida. Uma E coisa- aí veio um chumbo, né? Nossa. Porque aí... lembra que eu falei que eu não conhecia aqueles métodos de arrecadação, né? Que Sim. direito autoral. Eu conhecia o básico, que era gravação de disco, que ainda existia, hoje em dia quase não vende. Não tinha internet ainda naquela época, digital. Não existia streaming. Aham. Existia só o disco físico. Sim. Comercial, nunca tinha liberado. Todas as outras, tirando o disco físico e as rádios, eu não conhecia nenhuma.
E no curso Compositor Profissional, hoje, eu ensino mais de 12. Nossa. Eu só conhecia 2 na época. Aí eu tive que voltar para a cadeirinha, para os livros e estudar. Vamos aprender. Que eu bacana. acho muito fácil hoje que o pessoal encontra as coisas muito fácil na internet. Na verdade. nossa época, a gente tinha que estudar muito, mastigar, aprender. Até hoje, eu acho que ainda tem coisa que eu não sei. E é importante que a gente sempre tenha a humildade de entender isso, que tem coisas que a gente não sabe. E as coisas vão evoluindo ainda mais rápido, né? Hoje em dia, né? Evoluindo. O acesso, né? Era... Exatamente. Eu acho que pegar um livro monstruoso era pra você achar bacana a gente enfatizar, voltando um pouquinho. O Sorocaba não chegou aqui e falou: Bruna Campos, eu quero editar 3 hits com você. Não, gente. Sorocaba saiu daqui sem editar nenhuma música, para começo de conversa. E a hora que eu acompanhei ele até a porta, eu fechei a porta e voltei a fazer meu trabalho. Que para mim ele não era o Sorocaba ainda. Sim. Ele virou o Sorocaba depois dessas músicas. Sim. Daí, depois disso, é que aconteceu ele me ligar e falar que ia me mandar essas 3 músicas para editar. Editei despretensiosamente. Ninguém imaginou, gente, que o Luan Santana, meses depois, estaria se tornando o maior artista do sertanejo do Brasil e fazendo uma coisa que nenhum artista do sertanejo tinha conhecido, que era fazer o sertanejo tocar no Rio de Janeiro. Nossa. Aí sim a gente viu a coisa acontecer. Porque até então o sertanejo, ele fazia sucesso em alguns lugares. O sertanejo é do Brasil, tá? Sim. Mas no Rio de Janeiro, o Rio parece que é um lugar diferente. Sim. O Rio, ele toca muita música que não toca em nenhum lugar do Brasil mais. Eles gostam muito dessas músicas de catálogo, MPB, bossa nova. Quando você chegar lá, pode ligar a rádio, você vai escutar essas músicas. E os cariocas não gostavam de sertanejo, achavam brega, muito música de corno. Aí veio o Luan. Por quê? Luan começou a dar uma abertura, deu uma abertura para Paula Fernandes, Vitor e Léo, César Menotti e Fabiano, e começaram a vir os artistas mais pop, Edson e Hudson, e começaram a entrar aos poucos no Rio de Janeiro. A gente começou a ver o repertório dos relatórios das rádios do Rio mudando, e aí o Luan cravou, anos depois, com Amar Não É Pecado, na trilha sonora da novela, que estava editada onde? Rede Pura. Na minha editora, que era outra música também que a gente não achava que ia fazer o sucesso que fez. Então, essas pequenas conquistas foram mostrando pra gente que, independente de onde é o compositor ou o artista, se a música for boa e conquistar o público, ela vai fazer sucesso e vai dar dinheiro. É exatamente isso. É o que eu disse. Sorocaba não chegou falando, mesmo que ele, com certeza ele acreditava nas músicas, mas ele não chegou falando isso aqui é um hit. Porque quem decide se é hit ou não é o público. Você está falando isso porque você deve receber muita mensagem no seu WhatsApp com música inédita, escrito pipoco, hit nacional, hit. né? E, gente, compositores, quem disse é pipoco ou hit realmente é o público. Se sua música ainda é inédita, você não pode classificar como hit. Sim. Ela tem que ganhar as massas primeiro. Eu queria, Bruna, que você já me contou essa história, mas eu queria que você falasse de novo pra gente, pra todo mundo ouvir. Porque o Luan, ele gravou Meteoro num CD, era um CD ao vivo. Na época, CD ao vivo estava começando, né, essa febre de tinha que ser ao vivo e tal. Só que ele gravou um DVD aqui em Campo Grande, no Parque das Nações. Foi o primeiro. Primeiro. Que aí veio o pessoal do Rio de Janeiro, da Som Livre, né? Pra poder assistir o show, né? Pra poder ver se... E eles não estavam dando nada pro Luan, né? Você já me contou essa história. Isso. Importante você tocar nesse assunto. Porque quando o Luan tinha o DVD dele marcado, não tinha dinheiro de gravador envolvido, porque era um artista muito, tipo Mato Grosso do Sul, gente. É um dos menores estados do Brasil. E a gravadora veio para olhar, tá bom, vamos lá ver o que vai rolar. E se vocês acessarem as imagens desse DVD no YouTube, digita Meteoro, Luan Santana Meteoro, que é a primeira faixa desse DVD, vocês vão ver que estava um mar de gente no Parque das Nações Indígenas em Campo Grande. Ele já era uma realidade, né, no Mato Grosso do Sul. Ele já era uma realidade. Isso é importante, o Givago ter levantado essa questão. Por quê? Porque, com certeza,
O Luan pediu música de muitos compositores para gravar e não conseguiu porque ele não era um grande artista. Com certeza. Quando ele virou um grande artista, com certeza todos os compositores que deram não para ele Quiseram Foram ser atrás. gravados foram por atrás para ser gravados. E o Luan privilegiou quem? ele. Quem tinha já- privilegiado ele primeiramente. Então isso, pessoal, é muito importante que vocês saibam, se vocês querem viver de música, que um dia vocês vão querer ser gravados por artistas que vocês deram não para eles no começo de carreira. Não acreditaram na verdade. carreira deles no começo. É isso aí. Eu queria agora perguntar pra você, fomos pra Meteoro, foi o primeiro mega hit. Cara, tiveram outros mega hits. Eu queria saber a respeito do Camaro Amarelo. Eita. Se vocês não sabem, Camaro Amarelo também foi cuidado por Bruna Campos. Isso. E eu já faço até um complemento. Talvez foi a primeira música que você teve aí uma experiência de música internacional que foi pra fora do Brasil? Foi a primeira música que eu tive experiência de internet. Por quê? Porque na época que a Camaro Amarelo foi gravada, ainda não existiam aquelas músicas que atingiam 1 milhão de visualizações em poucas horas. Sim. Tinha o YouTube, 10 mil visualizações já era uma coisa grande. Absurdo. 20 mil, 30 mil, 40 mil, era grande. Sim. Só que a Camaro, de um dia para o outro, nós dormimos, acordamos com 1 milhão de visualizações. Isso, para nós, vindo de um estado pequeno, uma cidade que não tinha essa tradição, foi uma coisa assim inexplicável. A gente demorou até um pouco para dar uma absorvida. Cai a ficha, quem? Cai a ficha. A gente quem? Eu sempre digo isso. Compositores, apoiem os artistas da sua cidade e apoiem os produtores da sua cidade e apoiem todos os colegas que você possa apoiar da sua cidade. Por quê? Porque a hora que o Munhoz e Mariano estourou com a Camaro, foi uma comemoração geral, porque todo mundo ganhou destaque. O artista, Era literalmente um time, né? o produtor, que foi o Ivan Miyazato, Sim. os compositores, que é a Márcia Araújo, o Bruno Calimã, o Marco Aurélio e o Tiago Machado, a editora Rede Pura, Sim. e todos os músicos. Na gravação desse DVD, se vocês virem lá, e tem uma dupla que hoje são 2 dos maiores produtores, que tem o Ivan Miyazato e Ivan tem Miyazato, o Eduardo Pepato. E tem muitos músicos lá que cresceram depois dessa gravação. Sim. Por isso que é muito melhor o compositor que quer viver de música, o artista que quer crescer e o produtor musical que quer crescer e o músico acompanhante que quer crescer, é muito importante que todos se profissionalizem e apoiem-se. Porque você nunca sabe a hora que vocês, em conjunto, vão fazer uma coisa legal, pensando todas as cabeças juntas, e o projeto vai estourar da noite para o dia. Lógico que Munhoz e Mariano não estourou da noite para o dia. Eles já tinham Sim. 4, 5 anos de carreira, tiveram outro Vinham nome numa de crescente dupla. também. Exatamente. Já tinham tido músicas do Marco Aurélio no repertório deles. O Marco, ele conhecia muito a história da dupla. Sim. Isso fez muita diferença. E quando o Joaquim, que era o empresário do Munhoz e Mariano, procurou o Marco para ajudar toda a concepção da dupla, a montagem da imagem da dupla, entender quem era o público da dupla. Quem fez isso na época que os meninos não tinham produtor musical ainda foi o Marco Aurélio, que era o compositor da dupla. Então o Marco viu ali uma oportunidade de crescer como compositor, apoiando uma dupla da cidade dele e falando, vem cá, vamos fazer isso juntos? Eu já estou estudando muito o mercado, tentando ser gravado por grandes artistas. Então vamos tentar fazer com que vocês sejam esses grandes artistas. Sim. E o Marco fez isso com o Munhoz e Mariano, cuidando, gerenciando todo o repertório, trazendo os compositores para compor com ele que fariam parte desse repertório. E quem que vai ser o produtor musical? Vamos convidar o Ivan Miyazato. Eu me lembro como se fosse hoje. O Ivan veio de São Paulo, o Ivan já estava morando em São Paulo. Sim. E ele veio para Campo Grande para assistir um show do Munhoz e Mariano em Ponta Porã, que fica aqui, fronteira com o Paraguai. com o Paraguai.
Nós fomos todos de caravana lá para assistir o show, fazer umas comprinhas e coisa e tal. E o Ivan foi lá para ver o Moisés Mariano. Nunca tinha, ele queria sentir a vibe, queria ver como que era a grandeza do artista. Foi conhecer o artista. A hora que o Mariano subiu no palco, uma fã pegou na camiseta dele, puxou, rasgou a camiseta do Mariano. E aquela mulherada, gritando. E eu tava do lado do Ivan nessa hora. O Ivan olhou pro Marco e falou, cara, que é isso? Então, assim, aqui na cidade ele já criava um alvoroço muito grande entre as fãs. Sim. Aí começou a jogada, entendeu as músicas deles. Eles cantavam muito a música que falava palavrão, mas Sim. coisa assim de universitário, Sim. né? Tinha Zé Goré, tinha Nós é Beberrão, Nós é Biscateiro, né? E foi feita pra eles essa música, é do Marco também. E aí, vai mudar a cara do artista? O Ivan optou por não mudar e gravou todas essas músicas. É bacana falar que o seguinte, o Marco era um compositor que já tinha, por exemplo, um sucesso nacional. Tinha mais, mas vamos citar dos artistas daqui. Que era Você de Volta com a Maricília Rodolfo, era uma música romântica, correto? E aí ele foi pro Munhoz e Mariano e ele foi fazer música de balada, entretenimento. Então, assim, é bacana falar para os compositores para não fechar a cabeça num estilo. Claro, beleza, faça... Claro que você fazer o que você ama, o estilo que você gosta, conta muito. Mas, cara, você vai viver de música, vai viver de composição. Abre sua cabeça, abre um leque. E procure trabalhar com perfis diferentes, estilos diferentes, né? Exatamente. Eu queria perguntar o seguinte, principalmente para os compositores, a gente também está falando com músicos acompanhantes, a galera que está começando aí, talvez até nessa mesma trajetória, apoiando um artista ali da região. Questão de valores. Para um compositor pequeno. Porque, querendo ou não, a gente tinha um Marco que já tinha uma relevância. O Thiago Machado nem tanto. É verdade. Era ainda um compositor, já tinha algumas músicas ali, mas era, querendo ou não, era um Cresceu compositor... com o Moisés Mariano. Exatamente. Aí tinha o Bruno Calimã, talvez já tinha um pouco mais de Márcia também, mas o Thiago, ele era um compositor pequeno, ele saiu do interior, da inclusive, sua da minha cidade, cidade, né? exatamente, e ele explodiu com a Camaro. E valores... Será que dá para falar ou não? Pode falar. Dá para falar. Eu posso passar uma estimativa para vocês. Uma música bem trabalhada, estando entre as mais tocadas do Brasil hoje, ela pode receber de trimestre tranquilamente R$300 mil. Esse valor, ele vai ser dividido... Atenção, pessoal, pode ganhar. Tem muitas variantes. Quais são as variantes? A música tem que tocar em rádios que estejam em dia com o ECAD, a música tem que tocar em eventos que os promotores dos eventos paguem ECAD, a música tem que estar cadastrada corretamente no ECAD, tem muitas variantes. Uma música que recebe R$300 mil de ECAD, esse valor, 2/3 é para o autoral. Se o compositor não tiver editado, ele vai ficar com 2/3 desse valor. Se tiver editado, ele vai dividir. Se tiver parceiros, ele vai dividir. E 1/3 desse valor, no caso 100 mil, seriam distribuídos para o artista e para os músicos acompanhantes, no caso de músicas que estejam tocando nas rádios. Quando toca nos shows, o músico acompanhante e o artista não recebem. Esse direito, que a gente chama de direito conexo, é um direito que anda lado a lado com o direito autoral quando você toca a gravação. Quando a música é executada ao vivo, só se paga o direito autoral. Quando toca a gravação, no caso das TVs, das rádios, você considera também o conexo. Sobre conexo, Flavinho Coelho sabe muito bem, né, Flavinho? Muito bem. Flavinho tocou em muitos DVDs já, então sabe que quando o cadastro do ISRC, que nós chamamos que é a codificação, que é o RG da música, que identifica tudo que vocês podem receber de direito autoral e conexo, todos os profissionais vão receber. Se o ISRC está certinho, o dinheiro chega para vocês. E nesse podcast, que é a melhor profissão do mundo, que é a sua próxima profissão, a sua atual profissão, que ficará melhor agora com esse podcast, nós vamos falar muito sobre esses detalhes, explicar a fundo cada coisinha dessas e cada especialidade que eu cuido no dia a dia com músicos acompanhantes, compositores e artistas em direitos autorais e conexos. Então, dá para viver, Givago. É uma arrecadação muito grande e pode chegar a
milhões de reais por ano, se for uma música bem trabalhada. Você falou do direito conexo. Você foi trabalhando junto, eu digo assim, a questão tanto de aprender quanto de trabalhar no dia a dia mesmo com o direito conexo? Ou teve meio que um delayzinho? Primeiro autoral, depois o conexo? Primeiro autoral, depois o conexo. Como eu fui crescendo como editora, eu fui também provocando a curiosidade de sociedades do Brasil. Nós temos 7 hoje no Brasil e a gente tem que... É obrigatório estar filiado numa sociedade para receber direitos de execução pública, que são os direitos de quando sua música toca nas rádios, etc. O que acontece? Quando eu fui criando essa projeção, eu recebi uma proposta de uma sociedade, que é a Socimpro, para virar representante dessa sociedade no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. Legal. A partir desse momento, que foi... há 5 anos, dá quando isso? 2015. 2015, por aí. 2014, eu acho, foi quando eu comecei a atender músicos acompanhantes e artistas também. Aí eu fui entender mais a fundo o conexo. Porque até então eu só trabalhava com o autoral e entendia mais ou menos o conexo, porque eu precisava analisar os relatórios e entender quanto da arrecadação daquela música não veio para mim. Foi para o artista e para o músico acompanhante. E você pode citar pra gente, sei lá, o primeiro... Citar um case de conexo que também ficou provado, não para você porque você sabia, mas um caso de que, bom, realmente o conexo também dá dinheiro. O músico também pode viver de direito conexo, pode receber. O primeiro músico que eu atendi, assim, que eu olhei o relatório dele e falei, cara, que bacana, se dedicou a viver disso, recebe bem... às vezes muito melhor que um compositor, Marcos Borges, que eu atendo, que está em todos os DVDs aí tocando. Admiro muito o trabalho dele, porque ele achou uma maneira de trabalhar fora da estrada, né? Sim. Trabalhar de casa, fazer as gravações deles. Eu tenho muitos músicos que eu admiro muito, que só vivem de conexos e o cachê que o artista paga. Bolha, batera, que toca com a Maiara Maraíza, é atendido pela gente também. O Bolha teve o caso da Se Eu Te Pego, que e foi um entrar nesse sucesso assunto mundial, também. né? Não foi só o Bolha, né? O Marcelo Fraga também, que a gente atende. E aí, quando a gente vê que uma questão autoral, ela influencia no pagamento de todos os outros envolvidos, inclusive fora do autoral, né? Porque nós tivemos o problema da Se Eu Te Pego, que foi questionado pela banda Ché Blonde, que todas as meninas da banda também eram compositoras da música. O juiz determinou que a música fosse bloqueada até que se resolvesse. Se Eu Te Pego fez sucesso há muitos anos, mas os músicos foram receber os conexos. Michel Teló, foi receber o conexo apenas ano passado, porque eles fizeram um acordo, porque senão o processo ainda estaria na justiça rolando até agora. Mas aí você vê, os músicos, eles não recebem tanto do que toca na faixa. Eles recebem, nós temos 1/3 do valor total do que a música arrecada. Vai dividido para o artista, a gravadora e os músicos. O músico, então, fica com 16%. De 1/3, dividido entre todos os músicos que tocaram na faixa. Aí eles ficaram muito ansiosos porque a música estava tocando muito e eles não estavam recebendo. E eles não estavam recebendo. Foi talvez, sei lá, vamos dizer assim, o digital estava já numa crescente muito grande, então a música também vendeu muito, né? Pois é, mas o problema é que no digital nós não temos conexo. Viu? Bruna Campos esclarecendo também. Nós vamos falar muito mais sobre essas coisas no podcast. Sim. Vocês vão acompanhar, vocês estão escutando aí, vão acompanhar os nossos próximos episódios. Mas o direito conexo não é pago no digital. Se fosse pago, os músicos receberiam realmente tudo que eles achavam que iam receber dessa música. Os músicos basicamente receberam rádio. Sim. Basicamente rádio, tá? Entendi. Só toca nas modalidades que se toca, só recebe conexo nas modalidades que se tem o áudio, com exceção do digital. Nas plataformas digitais, hoje em dia, só recebem artista, que eu não chamo de conexo. Por quê? Porque essa parte que o artista recebe é o que ele negociou com a gravadora. Então, é o direito artístico que a gente chama. Da venda da música no digital, a gravadora recebe a parte dela e passa para o artista o que foi discutido no contrato. E não temos a parte do músico,
do arranjador. Então, por isso que a gente fala que no digital não tem conexo, mas o artista recebe de acordo com o contrato que ele fez com a gravadora. E temos a parte dos compositores garantida. Ficou muito tempo se discutindo isso, até que a Albem conseguiu negociar, o ECAD conseguiu negociar, e hoje vocês têm o prazer de receber de todos o total da venda de anúncios e o total da venda de assinaturas de uma plataforma digital, 12% é reservado para direito autoral. Falamos muito de sertanejo, mas você não cuida só de música sertaneja, você cuida de todos os estilos. Todos os estilos. E, inclusive, tem hit de outros estilos. Quais são? Agora é tudo meu, do Kevinho. Tocou muito no carnaval passado, muito, né? Um funk, Um funk. Está atendendo cada vez mais artistas e músicos do funk que estão com dúvidas em relação a usar samples, loops, se ele como produtor do funk, porque a gente sabe que o funk tem uma produção muito assim, na ponta da mão ali na programação no computador. Sim. Ele quer saber, eu entro como compositor nessa música, então eles me procuram muito para saber disso. Nós não vamos falar sobre isso para vocês ficarem curiosos e continuarem acompanhando o podcast mais para frente. E eu tenho também Santo Forte, do Dilcinho, na editora, que é do nosso compositor Júnior Califa e parceiros. Pagode. E Pagodão. o Júnior Califa é maravilhoso. Eu acredito que ele vai ser um dos grandes promissores compositores agora da nova geração. Ele já está um tempo na estrada também, mas a hora que acontecer para ele, as coisas vão começar a acontecer todas de uma vez. Bacana falar também que é um compositor que é eclético. Eclético. Compõe para Já sertanejo. teve dupla sertaneja, meio pop sertaneja, né? Compôs música sertaneja, compôs agora pagode, enfim. Funk, se eu não me engano, ele tem também, não tem? Tem funks e sertanejos e músicas pop. Ele não foi gravado pelo pop ainda. Eu espero que em breve ele vai ser gravado. Mas nós temos compositores que viajam bem em todas as vertentes, mas o que eu costumo orientar o compositor em início de carreira é focar num segmento primeiro, para entender. Porque o Brasil ele é muito grande, ele tem muitos segmentos diferentes e cada um deles funciona de uma maneira para se ganhar dinheiro. Entendi. Foque em um segmento, fica bom naquilo, que quando o seu nome começar a aparecer nas músicas, automaticamente os artistas de outros estilos vão procurar você. Por exemplo, Vini Show. Vini Show, da Seu Hit, ele é muito conhecido no segmento sertanejo. Começou com forró e depois foi para Goiânia e gravado no sertanejo. Quando o nome dele começou a aparecer nas composições, os grupos de pagode começaram a procurá-lo. Então, ele já foi gravado pelo Sorriso Maroto, até um compositor nosso, Leandro Rojas, também tem uma composição de parceria com ele, foi gravado pelo Sorriso. E Pichote. começaram a procurar. Pichote, não, Leandro Rojas é Pichote, né? Então, eles têm já músicas gravadas pelo pagode. E isso é uma coisa, pessoal, que vocês não precisam ficar afoitos. Não, mas não está dando certo sertanejo, eu vou pro forró, não, agora eu vou para MPB, eu vou pro pop. Fica bom num segmento, você já está nesse, acredita, confia, segue. A hora que você for gravado uma vez, o negócio começa a acontecer. A gente vê na comunidade Compositores em Crescimento, que é uma comunidade formada pelos alunos do meu curso Compositor Profissional. Sim. E a gente vê que quando eles começam a ser gravados, não para mais. E a gente parece que é até a mesma postagem, mas eles começam a compartilhar com os colegas lá, outra liberação. Por quê? Porque você pegou o jeito. Então, segura nesse segmento, confia se você é bom nisso e depois você começa a viajar por outros mares. Eu acho legal muito o lance do curso, porque ele fala daquela questão do comercial. Por exemplo, você tá ali, Vini Show, vamos colocar assim, ele estava no Nordeste, ele estava fazendo música regional. Era comercial, só que dali, daquela região. A partir do momento que ele começou a fazer, que é o que você fala no curso, músicas comerciais, já não a nível tão regional, aquilo cabe no pagode, aquilo cabe no sertanejo, aquilo cabe no forró, aquilo cabe até no funk. Exatamente. Exatamente. E é isso que o pessoal do Nordeste faz muito, né? Quando uma música estoura no sertanejo, em qualquer outro estilo, eles transformam no forró, que é um estilo muito forte para eles, ou a rocha, né? Eles fazem, ou bachata, então eles
transformam para a roupagem deles e usam, porque aquela música ela é uma música que ela vai caber em todos os estilos. Isso é um lance legal do compositor, principalmente que está começando, dele visualizar o que a rentabilidade dele, não só naquele estilo que ele faz, mas se ele faz algo que vai abranger, assim, ele trabalha com sertanejo, igual você fala no curso, você está falando aqui agora, focar naquele estilo, naquele gênero, naquele segmento. Só que ele fazia algo tão comercial a ponto daquilo lá, por exemplo, o fulano do Nordeste fala, cara, eu quero muito gravar. Opa, já é uma liberação do Nordeste. Opa, já é um artista no Nordeste tocando aquela música que o fulano daqui do Mato Grosso do Sul gravou também. Então já é um ECAD o quê? Ele tá abrindo, já é um trem que tá abrindo, né? Exatamente. É importante eu colocar nessa sua pergunta dos estilos, né? Se eu atendo outros estilos, que quando eu começo a atender um estilo novo, para mim também isso é uma novidade. Porque às vezes a pessoa que está escutando a gente, ela já está há 10 anos tentando fazer sucesso no mercado da música. Aí ela fala o quê? Poxa, mas eu já estou tanto tempo tentando, não consigo. Não pensa assim. Pensa que de tanto você se informar e procurar como é feito o jeito correto para se trabalhar e ser gravado, se viver de música, uma hora você vai chegar nessa resposta e você vai conseguir. Eu digo isso porque o funk, para mim, há um ano, era uma caixinha de surpresa que eu, trabalhando desde 2001 com música, me vi de frente a um estilo que despontou. Eu não tinha nenhum cliente desse estilo e eu não sabia, não tinha a mínima ideia de como que acontecia tudo aquilo. O que eu comecei a fazer? Comecei a escutar funk. Eu gosto, você sabe que você tem um trio comigo de sertanejo modão. Eu gosto de sertanejo modão. Sim, tem assim. Mas eu fiz uma playlist de funk, eu comi aquela playlist de funk. Você pode perguntar para mim, quem é o maior produtor de funk hoje? A gente até entrou no assunto do curso. Eu queria voltar um pouquinho. Beleza, depois de ter o primeiro sucesso nacional, aí um mega hit que foi até internacional. Aí, aquela experiência, você estava transbordando em experiência, né? Eu estava. Aí atender, daí começou a atender os atendimentos e tal. Aí nasceu o curso. Né? Até uma questão de evolução também, de questão de internet, né? Sim. É aquilo que a gente estava falando. Quando você começou, você precisava pegar livro para estudar. Pegava. Hoje em dia, gente, é bem facinho. Hoje em dia é facinho. Tudo digital. Você entra lá no curso compositor profissional e aprende tudo que eu tive que aprender de 2001 até agora. Ainda me tem lá disponível 7 dias da semana para responder todas as perguntas. Quer coisa mais fácil que isso? O negócio é o seguinte, antes disso um pouco, vamos voltar 4 anos e meio, o canal. Né? Sim. Por quê? As pessoas chegaram no curso através do canal. Através do canal. O que acontece? Eu comecei a perceber que eu gravei um vídeo chamado Quanto Vale a Sua Música, e eu comecei a perceber que está no canal. Que está no canal, é o primeiro vídeo do canal. Eu acho que até o vídeo mais assistido do canal. Eu comecei a perceber que quando às vezes a gente fica brigando por algumas demandas do direito autoral, sozinho. Até hoje é assim. Sim. Eu gravo vídeo, faço stories, gravo live, falo, pessoal, vai sair uma lei, vai prejudicar a gente, tal, vamos nos mobilizar. Cri. Até hoje. Mas eu entendo que o meu papel é fazer isso mesmo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu comecei a perceber no canal que eu estava brigando sozinha. Por que eu estava brigando sozinha? Porque as pessoas não sabiam pelo que brigar. Isso que eu ia falar, era falta de conhecimento. Exatamente. Eles pensavam que era uma briga sua. Exatamente. E não é, gente. É uma briga nossa. O que eu comecei a fazer? Falei, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um teste. Eu vou começar a explicar para eles. E aí, eles sabendo o que é o direito autoral e o que eles estão perdendo de dinheiro, eles vão começar a aprender e a cobrar todo mundo. Então, assim, hoje eu acredito que os empresários e artistas do Brasil estão sofrendo muito porque eu ensino a fazer liberação. Coisa que ninguém fazia. Fazia uma liberaçãozinha ali de 3 linhas,
e tá ok, o cara vai lá e usa a música para um fim que não deveria, mas aqui na liberação você não colocou isso. Agora eu ensino, gente, não pode. Só pode usar o que você colocar aqui. Se estiver fora daqui, vai processar esse artista, esse empresário. Não é que eu quero criar uma guerra. Não. É o seguinte, o dinheiro está ali, disponível. Ele tem que ser distribuído para todo mundo da maneira justa. O compositor faz parte desse bolo. Ele tem a parte dele ali, ele tem que receber. E eu comecei a perceber, nesse vídeo Quanto Vale Sua Música, eu disse, você tem que fazer as perguntas corretas, porque se o artista chega para você e fala, não tenho dinheiro para pagar uma liberação, você vai pensar, mas espera lá, ele tem dinheiro para pagar a locação do palco, a locação dos equipamentos para gravar um DVD ao vivo, ele tem dinheiro para pagar os músicos, ele tem dinheiro para pagar fotógrafo, iluminador. Eu falo um monte de gente lá nesse vídeo. Não tem dinheiro para pagar R$1.000 de liberação? Eu lembro da calça branca desse vídeo, até hoje. O figurinista vai lá, recebe um dinheirão e coloca uma calça branca. Eu falei isso lá? Não, era uma época que eu estava indignada que todo cantor de sertanejo contratava designer, stylist. Cara, e quando chegava lá, calça branca. Presta atenção, gente, ali no período do início do canal, era calça branca em todo DVD. Aí depois alguém foi me explicar que isso tem um porquê e tal, que dá uma engrossada nas pernas. Mas, gente, não, né? Eu ficava indignada. Eu falei isso no vídeo, eu não lembro. Mas, tem que usar umas calças brancas também. Usou? Eu vou ter que usar agora, engrossada nas pernas. Mas, olha, aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer o canal, eu comecei a ensinar as pessoas e todo mundo ficou muito crítico e cuidando do seu direito autoral e melhorou demais para todo mundo. E melhorou para o artista também, melhorou para o empresário. Porque os empresários têm editoras e eles querem que o direito autoral melhore. Sim. Os artistas recebem conexo, também compõem suas músicas e querem ganhar mais. Então, essa movimentação que a gente faz, ela muda o cenário inteiro. E fiquei 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos fazendo canal. De repente, um compositor meu, chamado Hugo Zuccarelli, beijo, Hugo Zuccarelli, ele era produtor, né, de estrada, de palco, tem um curso também sobre isso. Ele sempre acompanhava o meu canal para tirar dúvida. E o Hugo também é compositor da Rede Pura e tinha uma banda que fez parte do Superstar, Bela Chu. Sim, Bela Chu. E ele estava sempre se envolvendo para entender a autoral e o conexo e assistir os vídeos do meu canal. Um dia ele veio aqui na Rede Pura conversar comigo e falar, por que você não faz um curso? E nisso eu já tinha meu marido falando na minha cabeça, já fazia vários meses, vai fazer um curso, vai fazer um curso, vai fazer um curso. A curso online do direito autoral, né? Isso. O povo ficou aqui, ó. Fica aqui, vai. Primeiro lá atrás. Lá estudar atrás. direito autoral. Vai estudar direito autoral. Nossa, Depois, será que isso é uma abre constante na vida? Abre editora. Então, da próxima vez que alguém ficar muito na minha cabeça para falar, faz um podcast, Hugo, faz um podcast. Estamos aqui. Estamos aqui, então. Aí o Hugo chegou e falou, por que você não faz um curso? Eu falei, Hugo, pelo amor de Deus, você vai resolver um problema de família que meu marido está falando para eu fazer um curso faz horas e eu não faço. Resultado. O Hugo falou, vamos fazer o curso. E o que o curso fez? O curso pegou todo o conteúdo do canal, porque no canal o que eu faço? A gente faz um vídeo, as pessoas fazem perguntas, tem uma pergunta massa, eu vou lá e anoto. É um vídeo de 6, 8 minutos. No curso, não. No curso, a gente pega a carreira do compositor do começo, quando ele decide ser compositor, todos os passos que ele vai percorrer até o dia que ele estiver declarando imposto de renda de R$300 mil. Ó, que maravilha. Até lá no fim mesmo. Não é um fim, né? É uma coisa que ele vai começar a fazer e vai ser cíclica. Ele vai voltar para o começo sempre e voltar para... Vocês têm que entender, compositores, que essa constante de estudar o mercado, analisar a playlist, se renovar musicalmente, isso não para nunca. Não, no dia que eu fizer o meu grande sucesso, foi gravado pelo Gustavo Lima, parei. Não vai parar, porque a música um dia vai parar de tocar, então você tem que fazer outra, e fazer outra, tem que ser uma constante para você manter o seu direito autoral. Então, isso tudo a gente explica no curso. Aí eles abrem os horizontes e entendem que existe uma ordem lógica para as coisas. E quando você entende
nessa ordem lógica, automaticamente você passa a ser um compositor melhor, porque agora você entende a parte burocrática, a parte jurídica, a parte... E eu não uso jargões jurídicos, não é um curso de direito autoral na música, mas não é complicado de se entender. E estou lá sempre na comunidade de compositores em crescimento para tirar as dúvidas deles do curso. Sim. É incrível. Eu não ensino a compor no curso. Só que quando eles sabem a parte burocrática, automaticamente eles passam a fazer músicas melhores. Sim, claro. Entende toda a dinâmica da coisa, entende seus deveres, suas obrigações, também as coisas boas que colhem trabalhando corretamente. As ruins que toda profissão tem. Mas essa é a melhor profissão do mundo. Porque no começo você fala assim, você compositor, pô, o mundo fala, todo mundo, a tua esposa, talvez não a tua esposa, né, que acredita em você, então, mas a tua mãe, teu não, pai... mas então, por que o nosso podcast chama a melhor profissão do mundo? Porque muitos compositores me procuram e falam, eu preciso de ajuda para fazer a minha mãe, o meu pai, minha esposa, minha irmã, minha família entender que é possível viver de música, ganhar dinheiro com isso. É um trabalho, né? É um trabalho, porque quando eu vou abrir conta no banco, eu tenho uma história boa a respeito disso. Qual que é a sua profissão? Compositor. Mas além disso, no que você trabalha? Né? E aí, o que eu respondo para essas pessoas? Não levem a mal sua esposa, seu pai, sua irmã, porque é muito difícil mesmo entender e aceitar que é possível ganhar dinheiro com uma coisa tão legal. Então, por isso que o nosso podcast chama A Melhor Profissão do Mundo, porque trabalhar com música é maravilhoso. E sim, existem muitas pessoas no Brasil que vivem de direito autoral. Vivem muito bem. O ECAD distribuiu arrecadou mais de R$1 bilhão de reais de direitos autorais e conexos, contemplou mais de 300 mil titulares em 2019. Sim. E, detalhe, 90% desses titulares, ou que eu me lembre mais, mas eu posso trazer nos próximos podcasts esse número escritinho aqui na frente para falar para vocês, são do top esses aí que vocês falam que fazem parte da panela. Então, essa panela tá, O resto todo desses 300 mil, desse universo de titulares, são compositores que ainda estão nas suas cidades ganhando dinheiro localmente, músicos e artistas que estão ganhando dinheiro localmente. Então, é um universo gigantesco para ser trabalhado. O próximo artista de sucesso, o próximo produtor de sucesso está, nesse momento, na sua cidade. Ele não está lá em Goiânia, ele não está aqui em Campo Grande, ele está na sua cidade. E você não está prestando atenção nele, você não está dando atenção para esse artista. A hora que ele estourar, você vai falar, fulano, meu nome é tal, eu queria mostrar os músicos para você, eu sou da sua cidade. E aí o cara já vai ter os amigos dele, todo mundo que apoiou a trajetória. Então, aproveita que você quer trabalhar na melhor profissão do mundo e começa na sua cidade, que é a primeira dica que a gente pode dar importante nesse nosso podcast. Nesse nosso piloto de hoje. E assim, começamos com o pé direito, já contando, acho que até nessa conversa já deu para entender o que vai ter nos próximos podcasts, do tanto de coisa que a gente pode falar e explicar para vocês. E é realmente trabalhar com profissionalismo, trabalhar com cabeça aberta, enfim. Você vai se divertir com o nosso podcast. Muito obrigada. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar começando esse projeto novo. Agradecer a todos vocês que estão escutando a gente. E eu quero agradecer essas duas pessoas maravilhosas que estão comigo e que vão conduzir o nosso podcast sempre. O Givago, que trabalha comigo há alguns anos, que eu descobri lá em Dourados, porque ele me mandava músicas na editora e eu disse, esse menino aqui tem potencial. E quando eu disse, vem para Campo Grande compor, eu não sei nem se ele tinha dinheiro para vir. Eu tenho certeza que ele agarrou a oportunidade na hora. O Flavinho, eu acompanhei a trajetória do Flavinho, trabalhando desde muito cedo, porque eu comecei como intérprete em Campo Grande. Eu dividia os palcos com João Bosco e Vinícius, e o Flavinho estava lá já tocando violão. E hoje é um grande amigo meu companheiro de
do Trio Derrama. E é muito importante estar com vocês aqui para vocês trazerem as suas experiências também junto comigo. Eu vou trazer o meu conhecimento e tudo que eu vivo na música nesses 20 anos. E vocês podem muito bem entender como que é essa vivência do compositor, do músico e do artista que está na estrada e estão tentando convencer as pessoas e viver de direito autoral e conex. Vamos tirar muitas dúvidas, tanto de quem está nos ouvindo, nos assistindo e também as minhas. As nossas, né? Siga a gente nas redes sociais para vocês entrarem em contato conosco, fazerem sugestões de temas. Isso, as minhas redes sociais, Bruna Campos no Instagram. Temos o canal da BC no Telegram, onde eu gravo áudios lá também diariamente. O canal da BC no YouTube. E tenho também o Face da BC no Facebook. Então, você me acha aí, escreve Bruna Campos no Google que você vai me encontrar. E facinho. E eu quero que os meninos também digam as redes sociais deles. Instagram, @Flavinho Coelho. O meu é Givago Oficial, @antes, né? Bacana. E também, além de tudo isso que a Bruna falou, agora tem o podcast em todas as plataformas digitais. Uma vez por semana vamos estar aqui conversando sobre direito autoral e conexo. É isso aí. Para você que quer viver de música, um beijo grande. É isso aí. E até semana que vem, né? Até semana que vem. Esse foi o nosso podcast piloto, né? A melhor profissão do mundo. A gente vai falar muito mais ainda sobre estratégias de a pessoa ganhar dinheiro aí com música autoral e conexa. É isso aí. Aí, valeu!